Pode ver, de onde querer ver. Diário de uma Vida Elétrica, o DUV, de novo, para você. E nessa segunda temporada, eu queria agradecer aos patrocinadores que estarão conosco, propiciando essas conversas aqui, que é TTS Energia, que é uma empresa EPCista aqui do interior de São Paulo, Tulipa Temon Solar, por isso TTS Energia. Vai estar o QR Code aqui da TTS na tela, para que vocês possam buscar informações. TTS é uma empresa super especializada em projetos, engenharia, em desenvolvimento de usinas, tem um histórico já de vários megas instalados, usinas sobre telhado, a maior usina hoje sobre telhado, pode-se dizer no Brasil, quiçá na América Latina em potência, é da TTS Energia, uma empresa muito focada, especializada no desenvolvimento de projetos. Agradecer a TTS por estar conosco. Também conosco, o escritório de advocacia, com sede em Brasília, mas também com filial em São Paulo, Caputo, Bastos e Serra, especializados aí na parte jurídica do setor elétrico também, uma história de mais de uma década, 14 anos já, nesse setor, com soluções jurídicas muito interessantes para o setor de energia. Agradecer tanto a TTS quanto Caputo, Bastos e Serra, por a gente poder estar aqui conversando com os nossos entrevistados. E eu tenho aqui comigo hoje um amigo do setor. No making-off, eu fiquei impressionado com a história, né, com a vivência, a história no setor elétrico, mas também outras mais que ele me contou, e eu tenho certeza que vocês também vão gostar. Tem muita curiosidade do nosso setor interessante aí. Tenho comigo aqui hoje Cristiano Piroli. Cristiano, obrigado por ter vindo. Obrigado, Crispim. Prazer é todo meu. Boas histórias, hein? Boas, uma vida bem elétrica e bem agitada, né? Você me impressionou ali. Começando a contar um pouco para a nossa audiência, um pouco do Cristiano. O Cristiano é mineiro, Isso. de Belo Horizonte. BH. Atleticano. Atleticano fanático também. Atleticano fanático é até um pleonasmo. Todo atleticano ele é fanático. É raro, né? O que não é, deixou, né? Mas eu sou daqueles que... Eu estive no Mineirão com 118 mil pessoas já. Né? Num Atlético e Flamengo, semifinal do Brasileirão, onde nós perdemos de 4-2. Renato Gaúcho. 3-1. 4-2 de virada. 3-1, 87. Se você quiser, está gravado, pode buscar lá, que ele fez um gol, tirou o João Leite da jogada. Exatamente. Eu tenho orgulho de falar, eu estava lá. Você estava lá. Traumático, mas tudo bem, né? Enfim, continuando então a história, o Cristiano é formado em engenharia mecânica pela UFMG, certo? Isso, engenharia mecânica, e depois, posteriormente, eu fiz a ênfase em aeronáutica. Isso. E aí uma história interessante, né, Cris? Você está me contando ali. Foram muitos anos trabalhando no setor aeronáutico, né? Como é que foi isso? Foi muito interessante e muito intenso também, né? Desde 2000 até 2013 eu fiquei no ramo aeronáutico. 2000 eu comecei na Líder Aviação, né, que na verdade era Líder Táxi Aéreo. Né? Tive uma oportunidade lá de começar na parte de manutenção. E já nesse início aí, acabei também tomando gosto pela área comercial. Né? Então, estudei bastante sobre as turbinas dos aviões, né? E eu fazia aquele papel comercial técnico junto aos clientes. Né? Foi a especialização que eu tive ali na Líder. Isso foi até 2004, 2005. Isso. Quando uma empresa estrangeira acabou me convidando para trabalhar diretamente com eles. Né? E aí eu comecei minha carreira um pouco mais internacional, abraçando aqui a América do Sul, e fui com eles até 2013, tendo uma oficina em Belo Horizonte, desse grupo britânico. E aí, em 2013, querendo dar sequência nessa vida minha aeronáutica, um grande amigo meu, Renato Mangucci, trabalhava para uma empresa chamada Tecnometal, e me apresentou o proprietário, Marcelos. Tá, eu só tenho um detalhe aí, porque foram muitos anos de... A gente vai, óbvio, né? Essa é a história, a gente vai entrar aí,
Mas foram muitos anos, né? Foram pegar a líder aqui, foram 5 anos, quase 6 anos de líder. E depois, na BBA Aviation, mais 8 anos. Estamos falando de 13 anos. 13 anos na aviação. Na aviação. Aviação civil, né, dando manutenção em turbinas para toda a linha executiva da aviação. E aí tem uma história interessante que eu gostei que você contou ali, que eu te perguntei. Quando entra, então, no avião, senta do lado da janela, perto da turbina, não é isso? Senta perto da turbina, porque só pelo barulho que você escuta, né, você já sabe se ela está balanceada, se ela não está, se está acontecendo alguma coisa. Pânico, né? Total, né? É, para mim, né? Eu não viajo contigo, não viajo mesmo. E já acionei. Isso, Já acionei 2 comissários de bordo em 2 voos diferentes, né? Um a gente estava tendo um merejamento de óleo, que a gente chama na turbina, um ATR, indo para Uberlândia. E no outro... Como é que foi isso? Esse foi interessante, a gente estava na aproximação, já para pousar, né? E eu notei na turbina do lado direito, né, a gente estava com merejamento de óleo nela. E não é normal na quantidade que tinha ali. Chamei o comissário, pedi para... Mas o avião voando. O avião voando, indo para o pouso, né? E pedi que assim que pousasse eu queria conversar com o comandante, né? Ele perguntou o que era, eu falei, é um probleminha que a gente está vendo aqui na turbina do lado direito. Chamou o comandante depois do pouso. Eu expliquei para o comandante, ele agradeceu e realmente tinha um vazamento de óleo lá. Muito bem, então não viajo contigo. E o outro, como é que foi? O outro foi mais interessante. O outro foi, já foi um jato maior, né? É o jato que tem uma turbina que a gente chama que é turbofan. Ele tem aquela hélice grande na frente enclausurada, que é o fã dele que a gente chama. Esse tipo de turbina, Crispim, dependendo de como estão os selos dentro dele, na hora que você dá a partida na turbina, quando você sentir um cheiro um pouco adocicado dentro do avião... Não me conta, não. É que, na verdade, está passando um pouquinho de óleo no selo. Não é bala, não é doce. Não é bala, e aí esse óleo. cheiro doce é o óleo queimado, né? Então, eu alertei também o comissário, conversei com o comandante, que provavelmente o selo número 3 dele estava com um pequeno vazamento ali quando ele deu a partida ali também. Então, quando a gente pode, a gente agrega um pouquinho com a experiência que a gente acumulou. Mas eu vou deixar registrado, eu não vou contigo, porque vai me dar uma ansiedade louca. Eu te perguntando, Cristiano, e aí? E essa turbina, tudo bem? Tem uma terceira, que essa foi mais interessante, Crispim, fazendo um voo de teste num Learjet. Então, eu e o comandante atrás, escutando as turbinas, a gente faz um balanceamento para que não haja ressonância. Isso, na maioria das vezes, é uma ressonância entre as turbinas. E eu estou olhando lá para o cockpit na frente e vejo uma luz amarelinha acendendo, né? A luz amarela é uma luz de atenção que você tem que dar atenção imediata nela, né? Então, a gente foi ver lá, o combustível tinha entrado na reserva. E a gente estava umas 40 milhas fora de Belo Horizonte. E aí tivemos que fazer um pouso de emergência em Confins. Não conseguimos chegar na Pampulha, hein? 40 quilômetros de distância. Já passei umas aventuras boas aí na aviação também. Continuo não voando contigo. Por caso amanhã a gente vai de carro para São Paulo, mas eu acho melhor não. Mas aí sim, porque acho histórias de uma vida elétrica. História né? de uma vida elétrica. E aí vale a pena a gente contar para conhecer um pouco mais do Cristiano. Mas aí o Cristiano engenheiro, mecânico, né, com essa ênfase toda, 13 anos de setor aéreo, ou trabalhando no setor, ele esbarra e ele se encontra, ou vai em encontro ao setor elétrico, de alguma forma. Aí sim, isso aí. Como é que foi essa história com a Tecnometal, que é uma história também que vale a pena ser contada, porque ela é conhecida por muitos, né, do solar, principalmente. Né? A Tecnometal, o dono da empresa, chama-se Marcelos, né? Além de uma pessoa excelente, um profissional exímio e um empreendedor nato. Marcelos, o nome dele. Você lembra o sobrenome? Eu não lembro agora o sobrenome dele, A gente não. busca para marcar ele, bom, isso é para marcar ele no LinkedIn. Uma pessoa incrível. O Marcelos, ele abriu 5 frentes de batalha por volta de 2013. Né? Ele tinha e tem ainda a Tecnometal, hoje chama-se Tecnor, fabricante de transportadores de correia, principalmente transportadores tubulares. Né? A empresa era uma empresa 100% de bens de capital, então ela fornecia essa parte de bens de capital para a Vale, para o Samarco, né? Ele chegou a comprar o projeto, Crispim, lá em 2012, 2011, um projeto de um aerogerador na Alemanha. Ele tinha a pretensão de fabricar o aerogerador aqui no Brasil, para você ter ideia. Comprou o projeto lá para construir aqui. Você está falando de aerogerador, você está falando de eólica. Eólica, né? Então, ele tinha o veio dele de bens de capital, abriu esse braço de eólica.
Trabalhava com a parte offshore na Petrobras, com a árvore de Natal. É uma estrutura que você coloca no fundo do mar para poder conseguir captar o petróleo, né? E ele se aventurou também na parte solar. Então, a Tecnometal, 2011 para 2012, ela adquiriu a primeira linha de fabricação, de montagem de módulos de placas solares aqui no Brasil, sabe? Então, a estrutura fabril dessa empresa ela era muito, muito agressiva e de altíssima tecnologia. A fábrica ficava onde, A Cristiano? fábrica ficava aqui em Campinas. Ah. Ele tem uma fábrica em Belo Horizonte, na cidade de Vespasiano, mas a fábrica, o polo fabril de altíssima tecnologia, ficava em Campinas. Então, em 2013, através do Renato Mangucci, né, é uma pessoa ícone na minha vida profissional, eu conheci o Marcelos, e o Marcelos me propôs uma parceria para a gente tentar começar a fabricar peças aeronáuticas de maior valor agregado. Né? Finalzinho de 2013 para 2014, o mercado de minério de ferro teve uma queda brusca, né? E a Tecnometal, como uma empresa de bens de capital, ela sofreu e sentiu muito essa queda, sabe? Então, nesse momento, em 2014, depois de eu ter passado lá dentro por algumas outras áreas, eu vim a conhecer a Dia Solar, que era a extensão da Tecnometal mexendo com solar. Então, a Dia Solar, DYA, né, era o ramo, o setor da Tecnometal que mexia com energia solar. E eu vim aqui em Campinas conhecer a fábrica, né? Para mim foi um orgulho imenso. Eu nunca tinha visto uma fábrica, 2014, aqui no Brasil, era a primeira em escala industrial, né? Era uma planta que tinha capacidade de 25 mega ano de fabricação de módulo. Me lembro até hoje, né, módulos com células 2BB, com 2 busbar, né? Mas que era também, à época, o que o mundo estava fazendo. A época era o estado da arte. Uhum. Né? A fábrica que ele comprou à época era o estado da arte. E ali eles já vendiam muita coisa off-grid. Então tem muito poste solar, né? Muito poste solar que a Tecnometal vendeu no mercado, e muitos sistemas fotovoltaicos com módulos da própria Tecnometal, né? Uma coisa que você disse, Cristiano, ali, que me deixou impactado positivamente, né? Que eu falei, mas vocês montavam a célula. Você falou, não, a gente fabricava o tarugo, né? Antes, quando a Tecnometal comprou, na verdade a empresa pertencia ao Bruno, e eles cresciam o cristal de silício aqui. Quando a Tecnometal compra, para ela mudar para uma escala mais industrial que ela queria, essa planta de 25 mega, ela passou a importar as células. Né? Tá. Mas até então, a antiga empresa, depois a gente coloca o nome aqui para vocês, ela crescia aqui em Campinas os tarugos de silício. Então, você vê, né? Interessantíssimo, interessantíssimo. E aí você começava a entender a diferença entre o policristalino e o monocristalino, né? Que seria a célula que você acabou crescendo a partir de um grão puro ali de silício, ou você teve vários ali. Então, eu fui apresentado ao proprietário da empresa, né? E com essa queda do minério de ferro, a empresa sentiu bastante. E foi me dada a oportunidade, nessa época, então, de ter esse contato com a Dia Solar, Crispim, que até então, para mim, era uma novidade. Eu não conhecia o setor, eu não sou engenheiro eletricista, sou engenheiro mecânico, né? E a terminologia foi um impacto para mim, né? Na época, a gente tinha o Tiago, que era um engenheiro lá, que depois foi morar na Austrália, trabalhou na Canadian, na Austrália, e hoje está lá até hoje. Mas o Tiago sentava comigo para falar de HFP, de HP, horário ponta, horário fora ponta. Eu tentando entender o A4 verde, né? O A4 azul, um B3 comercial, como é que funcionava isso, né? Conheci também a Nicole. Né? A Nicole hoje trabalha na Canadian comigo, mas a Nicole foi minha professora lá atrás de dimensionar sistema fotovoltaico, off-grid e on-grid também. Então, eu comecei a ter contato com esse mercado final de 2013, 2014, quando eu tive a possibilidade de entrar para o setor. Né? A legislação estava começando a vir à tona, tinha saído já a 482 em 2012, e a gente estava naquele fervor de vir a 687, 2015, se não me engano, março de 2015. Né?
Então, ali eu comecei a ganhar um pouco mais de bagagem, comecei a estudar um pouco mais o setor, essa é uma característica minha, eu gosto de ter propriedade do que eu faço, né? E ali eu comecei a entender um pouco mais da regulamentação do setor, um pouquinho mais da tecnologia, mas a gente tinha alguns gargalos. O principal, Crispim, que eu posso te falar, é que os insumos para a gente compor um módulo e fazer a montagem do módulo aqui, a gente acabava pagando um imposto muito alto nisso. Então, a fabricação do mesmo módulo pela Tecnometal, comparado a um módulo importado, no final das contas, ficava 40% mais caro. Ainda é esse número, Cristiano? Ainda é esse número. Ainda é esse número. E hoje a distância ficou muito grande, né? Assim, Aumentou. A distância tecnológica falando, né? Ou seja, a época, né? A gente está falando aí de 2013, 2014, o módulo fabricado na China, ou fora, né? Principalmente China, tecnologicamente ele não era tão diferente, talvez, do módulo que vocês estavam fabricando aqui. Valores, sim. Tecnologia, concordo. Tecnologia é muito próximo, né? Mas valores, 40%, que já impacta. E aí eu acho que o que, né, muito provavelmente acontecia à época, que é o que acontece hoje, os benefícios fiscais da importação do módulo, que você tem um custo mais barato, e se você importa as partes, quando eu somo aquilo ali, fica mais caro. Exatamente. Além da questão da eficiência produtiva, hoje né? Uma questão também, né? Produtiva, tecnológica e de garantia da qualidade. Porque, dependendo do tipo da planta que você tem de montagem de módulo, quanto mais automatizada ela for, mais você garante a qualidade final. O desvio padrão ele é bem menor. Sim. Né? É máquina fazendo. Hoje você tem uma grande diferença também em tecnologia. Você vê a velocidade com que os módulos hoje estão mudando a tecnologia para Topcon, HJT, e agora tem o Topcon 2 e estão evoluindo cada vez mais. Parecendo um celular. Processos de dopagem cada vez mais modernos. Você vai, já tem um outro já mais tem novo. O iPhone ou o Galaxy S e alguma coisa. Se for esperar o último módulo sair, você não compra nenhum, né? Porque vai sair. Né? Mas foi uma história legal da Tecnometal, porque a gente tentou se especializar no mercado público, que tinha preferência pelo produto nacional. Você estava falando exato, quando eu te cortei, perdão, dos entraves, do desafio daquele momento. O desafio era esse, era a gente conseguir, no início de mercado, veja bem, Crispim, nós estamos falando de 2014. Tá? A gente tinha a legislação desde 2012 e eu tinha, em Belo Horizonte, região, 17 sistemas, 15 sistemas instalados. Né? Sistemas rooftop, de telhado, estamos falando de sistema de 3, de 7 kW pico. Isso aí. Para uma fábrica, Crispim, né? De 25 mega. Né? E aí, quando eu tentava colocar esse produto no mercado, por uma questão de preço, eu não conseguia concorrer, na época, com o importado. Então, a gente se especializou um pouco no mercado público, onde, na licitação, você tem preferência pelo produto nacionalizado. Foi na mesma época, né, um pouquinho depois, o Renato acabou saindo de lá, foi na mesma época que a Canadian começou os estudos para abrir a primeira fábrica dela aqui no Brasil para um projeto específico que ela tinha descentralizada. Né? Esse projeto chamava também um financiamento no BNDES e o módulo teria que ter conteúdo nacional. Tinha um percentual de conteúdo nacional. Exatamente. Naquela época isso era bem mais taxativo, né? Então o financiamento só seria liberado com isso. A Canadian estudou a viabilidade, o Renato fez essa consultoria na época para a Canadian. E eu comento sempre o nome dele porque ele me levou para esse mercado, para esse mundo, né? Inclusive em outras instâncias que eu vou te contar. Então, ali foi muito interessante aprender a trabalhar. Eu subi em telhado, eu lavei a placa, eu aprendi a configurar o inversor, né? Mas a gente chegou num ponto que a Tecnometal ela era muito grande como fábrica de módulo para o mercado de GD. Que ainda estava Eu vendia, Crispim, era para pesquisador. Eu vendia para um juiz ou outro que tinha uma curiosidade pela tecnologia, mas a adoção do sistema fotovoltaico ela era muito baixa. Né? Os próprios entraves, a CEMIG, os primeiros 15 sistemas nossos, você não tinha bidirecional. Você tinha 2 medidores. Um que computava o que você puxava da rede e o outro que você injetava. Era assim. Eu visitei os sistemas e era assim, para você ter ideia. 2 medidores. 2 medidores. 2 medidores, para você ter ideia. Né?
Então, assim, a gente era muito grande para esse mercado de GD, que não decolava, e a gente era muito pequeno para o centralizado, que foi ali 2014, 2015, quando teve o primeiro leilão de centralizado. E aí eu me lembro de uma empresa, que era o Grupo Cobra, né, que tinha, espanhol, tinha ganho primeiro um parque de 60 megas, né, e eu achei que a gente ia fazer uma venda excelente para os caras. Né? Os caras ligaram... Vendi meu ano, né? Um ano. Vendi a produção. O cara virou para mim e falou, meu amigo, eu estou olhando 60 megas de moda. Cara, a fábrica tem capacidade, se eu rodar 24 horas ali por 7 dias na semana, de 25 megas. Então, a gente caiu num hiato que a gente era muito grande para GD e eu não comportava fabricar para GC pelo volume dos parques. E aí você tinha a data de entrada de operação. Né? Então, isso foi um entrave e a gente trabalhou bem o mercado que a gente podia trabalhar do mercado público. Aqui em São Paulo, o Parque Vila Lobos a gente chegou a fazer, a gente tem vários postes off-grid. Me lembro em 2014, uma feira eu indo em Montes Claros, a primeira Fenix em Montes Claros, eu e a Nicole montando um poste solar nosso lá. Foi quando também no anel rodoviário do Rio de Janeiro, não sei se você já passou lá. Já. Aquele anel rodoviário foi todo implementado com poste off-grid. Sim, sim. Eu fico revoltado quando eu passo lá, porque 90% não tem mais, foi poste no chão, degradado no acabou, chão. Nossa, não tem. Terrível, né? Arco metropolitano. Arco metropolitano, exatamente. Então, essa história vai com o Cristiano estudando bastante, tentando entender a tecnologia, quando ele recebe na Tecnometal a visita do Gustavo Dalsol com o Oswaldo. Né? O Marcelo se convidou, eu estava à frente dessa área comercial já da DIA, nós recebemos a visita do Gustavão lá com o Oswaldo, e o Gustavo, eu tenho um apreço enorme por ele, pelo profissional e pela pessoa que ele é, uma gratidão enorme. Renato, Gustavo. O Gustavo faz uma apresentação para o Marcelos, né? E vai embora com o Oswaldo. Marcelos fecha a porta. Tá vendo? Você tem que ser assim, igual o Gustavo. Tá vendo? Você está falando que está difícil, você não consegue concorrer. Olha o Gustavo mostrando o tamanho do mercado, olha o Gustavo falando tanto de coisa que a Alsol está fazendo. Fazer só um detalhe, você que está nos assistindo, escutando aqui, Cristiano Piroli, que é diretor comercial Latam, hoje na Canadian Solar, você está no mesmo caminho dele, porque ele já esteve aqui, o Gustavo esteve conosco, assista lá, um podcast fantástico, a história do Gustavo de fato, Gustavo Buiatti, fundador da Alsol, é uma história muito, muito boa, está aí, siga as nossas redes, compartilhe, siga a gente no YouTube, que tem essas boas histórias, para vocês verem que a gente não está mentindo. Volta lá, Cris. Gustavão é um ícone como líder, né? Eu costumo dizer que na Alsol, a empresa inteira trabalhava pelo Gustavo, pelo propósito do Gustavo. Era muito enriquecedor isso. Então, o Gustavo faz essa apresentação, o Marcelo me chama e, cara, que dificuldade que você está vendo? Como é que ele consegue fazer acontecer? Você não consegue, né? E aí, nessa hora, esse conhecido meu e grande amigo meu, Renato, né, ele tinha sido, depois de fazer essa consultoria para a Canadian, o Gustavo convidou o Renato para liderar como diretor comercial da Alsol. O Renato, trabalhando na expansão da Alsol, decide abrir uma filial, uma regional em Belo Horizonte, e me convida, então, para abrir essa regional em Belo Horizonte e ficar sediado lá. Né? Então, eu saio da Tecnometal, parto para essa nova aventura na Alsol, e ali começa realmente um dos períodos mais ricos da minha vida, como profissional, em vivenciar, Crispim, o protagonismo da Alsol em todas as nuances e instâncias que você pensar dentro da geração distribuída e no mundo elétrico e fotovoltaico. Foi muito enriquecedor. A gente abre uma regional em Belo Horizonte, Crispim, e a gente começa a ter um resultado efetivo, em alguns momentos, melhor do que o da matriz. E eu sou convidado, depois de 2017 para 2018, para assumir a área comercial da empresa como um todo pelo Gustavo. Né? Então, só para situar o nosso telespectador, se é que existe essa palavra ainda, você sai da DIA ali em 2016 e vai para a Alsol em abril de 2016 como um comercial da Alsol. Isso, como responsável da regional de Belo Horizonte. Né?
Então, o Marcelo mandou você ser igual o Gustavo pegou e te levou, foi isso? O Gustavo pegou, fez um convite lá. Na época, a Algar Telecom era dona da Alsol também. O Algar tinha um percentual e o Gustavo também. Vou para Belo Horizonte, inclusive a gente montou o escritório no prédio da Algar Telecom, em BH, sabe? Nessa época foi muito interessante, porque começou a atiçar o mundo da telecom com o fotovoltaico. E aí as pessoas achavam nada contra, né, a área comercial e nada contra a telecom, pelo contrário, sou fã também. Mas o pessoal achava que aquele que vendia um plano de telecom estaria bem preparado para vender um fotovoltaico. Eu acredito que são matérias um pouco diferentes que se encontram em algum momento. Mas fundamos, então, a filial em Belo Horizonte, Crispim, e começamos nesse protagonismo, sempre liderado pelo Gustavo, né? A gente começou com, por exemplo, a MIP Engenharia, com um sistema fotovoltaico de 300 kW-pico em telhado, né? Que à época era muita coisa. Era muita coisa. A época era muita coisa. Eu me lembro do Oswaldo, saudoso Oswaldo, que foi o presidente da Alsol, né? O Oswaldo, infelizmente, teve um acidente na fazenda dele, manejando gado, e acabou falecendo. Mas o Oswaldo me ligando e falando, é verdade o que você está me falando? Você vendeu um sistema de 300 kW para pôr em cima de telhado, né? Porque em Uberlândia tentava-se vender um sistema de 300 de solo, né? E a MIP Engenharia, Dr. Fatorelli, sempre querendo estar à frente da tecnologia, naquela época contratou isso. Então, a gente começou com a MIP em Belo Horizonte e começamos a caminhar também, Crispim, para uma linha com a MRV, muito interessante. Porque as construtoras começaram a enxergar o fotovoltaico como uma opção para o business da construção civil. Né? Naquela época ainda você tinha o BIPV, que hoje também ainda se tem, mas numa escala do pessoal começando a querer entender se eu poderia agregar na construção o fotovoltaico. Posso fazer um parênteses? Por favor. 2016, 17, você está falando de MRV? Exatamente. Nosso amigo Capanema, à época, estava lá. Luiz Capanema. Luiz Capanema está em BH, ainda está no tema. Um abraço, Capanema. Eu fiz uma visita à MRV, ofertando BIPV para MRV, por isso me lembrei, por isso o corte. A época eu estava com um vidro fotovoltaico da Onyx Solar, espanhola também, e a gente também tentando entender isso. Você vê que o mercado está tentando entender os modelos, exatamente, o que era possível, como é que isso funcionaria, e o pessoal da MRV chamou a gente lá. Me explica esse vidro fotovoltaico, né? Você vê como é que... A gente tinha C100. Você lembra C100, claro. O laboratório lá. Claro, Sanil. Da Sanil, exatamente, que imprimia o orgânico também, né? Isso aí, Thiago Maranhão. Exatamente. Turma toda ali. Exatamente. A Elisa Bastos veio do C100, foi parceira de trabalho comigo lá na rede, na Live Energia, que era a empresa que eu estava à época, e que fui visitar a MRV. E hoje Elisa está na Faro Energy, lá ali com o Pedro Mateus, a turma toda. Ou seja, a gente vai... Esses diários de uma vida elétrica, a gente vai se encontrando, exatamente. Nós chegamos a visitar a fábrica várias vezes da Sanil, lá em BH. Incrível, né? Incrível. O doutor Luiz foi da Algar. A ideia nossa era, talvez, avançar na compra. Mas fato é que essa aproximação, na época, com a MRV... foi tão interessante que a gente começou a explorar as modelagens de negócio possíveis, né? Então, o grande legado da Alsol, o protagonismo que eu costumo dizer, Crispim, é que a Alsol, o Gustavo sempre estruturou a empresa de querer o next. O Gustavo falava assim, qual que é o próximo? Qual que é o next? Né? Qual que é a próxima modalidade? Né? O que a gente vai explorar? O Gustavo instigava toda a equipe nisso. Então, com a MRV, ele visitou várias vezes a MRV comigo, Gustavo, vem para BH, vamos sentar com o Dr. Rubens aqui. E sentamos com o Rubens, sentamos depois com os presidentes lá, né? A ideia nossa, no primeiro momento, a MRV estava para lançar um grande condomínio em Belo Horizonte, né, 440 apartamentos, né? E a MRV queria saber se a gente conseguiria desenhar uma modalidade onde a gente abastecesse a área comum dos apartamentos com energia. Não tinha MUC ainda, né? Não tinha, não existia nem essa palavra.
Essa palavra... Então dá para dizer que vocês têm alguma participação a hora que alguém propõe um EMUC na 687? A Alsol tem uma grande participação nisso, o Gustavo tem uma grande participação e a Bárbara Rubim tem uma grande participação nisso. Vou explicar para vocês por quê. Porque a MRV chama a Alsol, entendeu que a gente tinha conhecimento do tema e pediu para a gente desenhar essa solução, vamos dizer, né? Então, a gente desenhou uma solução onde a gente instalaria no topo das 12 torres sistemas fotovoltaicos da ordem de 37 a 40 kWp por torre. Isso tudo seria interligado, Crispim, para se acreditar. Quase meio giga, hein? Quase meio giga. Que, na época, foi uma venda muito bem feita, muito bem desenhada do ponto de vista de topologia, né? A gente entrou para dentro da engenharia da MRV, sim, com o Evandro, que era o chefe lá. Não atrapalhar, sombreamento. O Capanema que você falou aí, franqueou e foi um grande ator dentro da MRV também, é um grande amigo hoje, mas a gente entrou para dentro da engenharia para saber, assim, existia muita dúvida e risco. Isso não pega fogo? Como é que é feita a parte elétrica? Por onde que você vai passar isso num prédio da MRV pré-fabricado? Como é que vai ser o acesso ao inversor de quem mora no prédio? Ele pode mexer, não pode? Como que nós vamos... Então, houve um trabalho multidisciplinar muito interessante, muito interessante. Vamos combinar. E a gente tem muito orgulho desse primeiro. Então, a gente desenhou essa modelagem, né? Bárbara, dentro da Alsol, trabalhava com a gente na Alsol, ajudou a validar essa modelagem na ANEEL, e aí nós fomos para a CEMIG, para mostrar para a CEMIG o que tinha sido aprovado pela ANEEL, idealizado pela Alsol, comprado pela MRV e que seria colocado em prática. A CEMIG tomou um susto, não sabia como que ela ia operacionalizar aquilo, né, no bom sentido. Sim. Mas a gente alertou de quando o empreendimento iria entrar em operação e assim foi feito. Construímos, né, o Gustavo sempre ensinou isso para a gente construía soluções junto, né. Então, construímos a solução Crispim com a CEMIG e foi um ícone. A gente colocou de pré o primeiro condomínio com 440 habitações no Brasil, onde o sistema fotovoltaico gerava os créditos no medidor da área comum e repartia, Crispim, 1 para 440, para cada um dos 440 apartamentos, um crédito todo mês. Eu estive pessoalmente no lançamento desse condomínio, Capanema estava lá também, quando a MRV colocou, comprando um MRV Parthenon, você recebe um cheque de R$120 todo mês. Porque o crédito que eles iam receber em quilowatt-hora, ao preço da época... Então, isso foi uma disruptura muito grande na época, né? Imagina. Quando a MRV entendeu esse business e viu, nós já replicamos isso no segundo EMUC, que foi o Chapada da Costa, em Cuiabá também, que a gente tem muito orgulho também. E a MRV viu uma possibilidade, de novo chamando ao Sol, da gente tentar explorar as obras que eles tinham. Como é que eu posso mandar energia para um canteiro de obra? Então, na época, a gente começou também a explorar uma parceria junto com a MRV para construir para a MRV usinas de solo, onde ela idealizou utilizar parte desse crédito, dessa energia, na construção. E a gente fecha essa parceria com uma lembrança muito positiva aqui em São Paulo. A MRV veio para São Paulo, Pirituba, o maior empreendimento imobiliário da América Latina, aqui em Pirituba, sendo lançado pela MRV. Quase 15 mil pessoas morando nesse empreendimento. Mais de 5 mil ou 7 mil apartamentos, né? Chamava-se Gran Reserva Paulista. E a gente ganhou esse empreendimento para colocar o fotovoltaico lá. Já estão chamando a gente até doido, porque lá as torres tinham 18 andares de altura. Tá, né? E aí, Crispim... você gera menos proporcionalmente. Você gera menos, para você conseguir julgar nas coisas, o consumo da área comum é maior. Sim. Mas eu estou te dizendo isso porque a gente tinha também o Walter dentro da Alsol. O Walter era o meu par lá na área de engenharia, né? Eu liderava o comercial e o Walter liderava a engenharia. A preocupação sempre do Gustavo e do Walter, e minha, do Oswaldo, sempre foi segurança. Então, a gente tinha uma engenharia muito forte dentro da Alsol, né? Desde do Alexandre, que dimensionava a parte mecânica da estrutura, né? A parte elétrica também, das engenheiras que tinham lá, a Laís, a Patrícia, todas que trabalhavam, a gente sempre visava a segurança. A Alsol nunca vendeu o watt-pico.
A Alsol não era a mais barata, não queria ser a mais barata, mas ela tinha o orgulho de entregar aquilo que ela vendia com segurança. E esse empreendimento Gran Reserva Paulista foi um desafio muito grande, até a própria movimentação de carga dentro do próprio empreendimento não é tão simples, sabe? Então, a gente começou a crescer e explorar, Crispim, modelagens diferentes, né? Nesse momento, a gente entende dentro da Alsol que o business iria caminhar para usinas de solo de maior potência. Nós estamos falando aí, porque esse intervalo é entre 17 e 20. 17 e 20, 17 e 18, quando a gente também constrói dentro da Alsol, que foi um orgulho imenso, a primeira usina de 5 megas do Brasil, né? A Algar Telecom iria se beneficiar dessa energia numa modelagem de alto consumo remoto, né? Então, foi muito interessante. Aonde foi? Foi lá em Uberlândia mesmo. Uberlândia. Lá em Uberlândia mesmo. Então, a usina está lá. A usina está lá até hoje, né? A usina está lá até hoje. O grande ícone dessa usina, não só pela potência, foi que foi a primeira usina de 5 mega do Brasil com tracker, né? E a engenharia do Alsol, aliada ao direcionamento do Gustavo, a gente acabou não tendo uma experiência muito positiva com o uso do tracker nessa usina. E grande parte do estudo que foi feito ali foi o que direcionou a Alsol e hoje Reenergiza, né, para a topologia de projeto deles, que é de ter de usina com estrutura fixa, para você ter ideia. Então, a Alsol tentou lá atrás avançar na parte de tracker, mas achou por bem continuar com estrutura fixa em solo. Alguma particularidade nesse ponto aí, Cristiano? Assim, porque a gente sabe, né, tem várias empresas globais de tracker, muitas estão no Brasil, ou quase todas, do resultado do rendimento do tracker nas usinas de solo, né? Você comentou ali, quando a gente estava conversando, de algumas particularidades, acho que é interessante, né? Por que talvez à época, né? Hoje a gente poderia até rever alguns pontos do que se tinha naquela época, mas porque à época não deu tão certo, não funcionou a ideia. Era muito novo, e para esse fabricante foi a primeira usina de GD dele, né? Na época, ele aproveitou uma parte do material que estava sendo alocado para uma usina centralizada, né? E aí a magnitude, o cuidado e o esmero que você tem que ter dimensionalmente numa usina de GD, ele é diferente de uma centralizada. Parece que é a mesma coisa, né? Mas não é. Então, o que a centralizada provavelmente aceita de desvio, em termos de espessura, em termos de desalinhamento, na GD, levando-se em consideração o projeto, levando-se em consideração o terreno que você está construindo, você tem que ter um cuidado diferente. Eu acho que esse foi uma primeira lição lá, tolerância de materiais e do emprego disso. A gente chegou à conclusão naquela época que o tracker ainda não estava suficiente, estou falando 2017, né? Sim. Aqui, para aplicação nossa, suficientemente maduro naquele momento para o volume de usinas que a Alsol estava querendo implementar. Por isso que lá o Gustavo tomou uma decisão, né? Vamos seguir com estrutura fixa. Talvez se fosse hoje, provavelmente muitos desses temas, a experiência é outra, o pessoal aprendeu. Então, até que a gente vê usinas hoje de 1 mega com tracker. E gerando muito bem e gerando muito mais do que fixo, né? sim. Mas lembrando, Crispim, que seja de 1 mega, seja de 5 mega, 3, 2,5, a gente passou no mercado uma fase muito complicada de construção de usina, onde o mercado tentou comprar, na febre da corrida que teve, de comprar o watt-pico. E eu acho que esse foi o grande problema desse mercado, que a gente colhe os problemas até hoje. Sim. Vários grupos empresariais, vários clientes e várias usinas que hoje geram menos do que deveriam estar gerando. Sim. O que está no papel, está na modelagem financeira, não está acontecendo na prática. Sim. E aí vem a grande pergunta, por que isso está acontecendo hoje? Por que você tem empresas hoje que decidiram parar, né, e não avançar? Crispim, parte disso está num projeto de engenharia que talvez não foi totalmente idealizado, pensado e dimensionado, e numa execução que quem estava acostumado com obra de engenharia sabe que você tem toda uma rotina para implementar uma obra. Aquilo ali é uma obra de engenharia. É obra. Então, tem que ser tratado como obra de engenharia, né?
Por isso que eu ressalto tanto a figura do Walter e dos outros engenheiros que a gente tinha, que entregavam com excelência, mas entendiam de engenharia. O Walter é engenheiro civil. E custa isso, né? E custa. Isso custa. Mas ele te entrega pelo menos o que ele combinou que ia te entregar. Esse acho que é o ponto que você está colocando. Esse é o ponto. E a gente está vendo isso. Esse é o ponto de várias usinas, onde você não fazia pelo menos um levantamento técnico de campo para saber que tipo de terreno que você está fazendo. Então você tinha um desalinhamento depois que você colocava os módulos. O famoso pull-out, né? De você fazer a perfuração. Não só o pull-out, mas o SPT, para você poder saber que tipo de fundação você vai fazer. E, assim, várias empresas avançando com estaqueamento, várias empresas decidindo por fazer a parte de concretagem, várias empresas, Crispim, não levando em consideração o tipo de solo que você tinha para fazer um aterramento, uma malha de aterramento, né? Você vê, a gente conhece, sabe? Enfim, a gente está no dia a dia, né? Usina afundando, né? Usina afundando. A gente pegou vários problemas depois de terraplanagem, drenagem, que é um tema da engenharia civil, né? Sim. Sendo negligenciado em várias usinas. Mas os mitos, né, Cris, que a gente viu aí, né? A usina solar é Lego, né? Você vai replicando e tal. Em tese, pode ser. Parece que, né? Lá tem, de fato, algumas facilidades comparado a uma usina hidrelétrica, mesmo uma torre eólica e tal. Há complexidades maiores, mas isso não quer dizer que ela não tem uma complexidade que você precisa cumprir etapas naquele processo de forma bem feita, né? Eu acho que é isso, né? Exatamente. Você tem que passar pelo projeto básico, você tem que ter um projeto executivo, né? E você tem toda uma topologia que se decidiu de acordo com onde você vai implementar aquilo. Não pode ser feito na raça. E, em alguns casos, a gente viu muita gente tentando absorver um custo menor que saiu, no final das contas, prejudicando a performance da usina. Então, a Alsol, ela foi uma grande escola e um grande orgulho por esse protagonismo, né? A gente fez, à época também, Crispim, que foi um projeto super interessante que o pessoal acompanhou, Caixa Econômica Federal, né? Usinas, a gente instalou usinas nas agências da Caixa Econômica Federal, né? A gente bidou ali, eu estava lá no computador com o Gustavo, ele lembra disso, Walter do lado, né? O pessoal, a gente daquele FNDC, nós ganhamos a usina de 500 kW da ANEEL em Brasília, cara. A ANEEL tem um... A ANEEL tem. Tem uma usina num prédio que já é bem antigo, né? Sim. E que a gente recebeu uma ligação do nosso engenheiro que, quando a gente foi cravar a estrutura correta lá, começou a cair um pouquinho de pó dentro do prédio que a gente teve que refazer a laje, né? Então, assim, mas a Alsol nunca se negou. Lembra quem era o diretor-geral da época da ANEEL ou não? Não foi, Pepitone. Foi antes do Pepitone. Então, o Pepitone entrou, o André Pepitone entrou depois, sabe? Mas, assim, foi um orgulho grande para a gente ganhar. Nós ganhamos a concorrência no Brasil de uma empresa grande aqui, né? Não foi fácil, foi uma licitação. E a gente tinha orgulho de saber trabalhar a licitação e acabamos implementando também a sede da ANEEL. E depois, no final, Crispim, a gente começou também a entender que, além de ser um bom EPCista para usinas grandes, o mercado também ia caminhar, o Gustavo deu esse direcionamento, a gente ia caminhar para geração compartilhada. Sim. Tá bom? Então, e que era também, à época, muito visionário, né? Porque o que era a geração compartilhada? Visionário. Sim, hoje está claro, mas em 2018, 2019, a gente não tinha 14.300. É isso aí, não tinha não. A 687 tinha entrado em 2015 e não se sabia operacionalizar ela nas concessionárias, entendeu? Então, a Alsol decide também abrir o primeiro consórcio, né, para colocar uma usina e praticar e explorar essa modelagem de negócios que seria a geração compartilhada. Certo. Então, ela faz isso. Eu pego esse final da Alsol entrando nesse mercado de geração compartilhada e a Reenergiza, que hoje é Reenergiza, mas a Energisa comprando, então, da Algar Telecom e do Gustavo, a Alsol, para explorar essa modalidade de business, de geração compartilhada. Nessa época, eu também fiquei praticamente 3, 4 anos ali numa via sacra para Uberlândia, praticamente toda semana lá, né? BH Uberlândia. BH Uberlândia, do trecho. Que não é perto. Que não é perto. Ia de ATR, que é um avião super seguro. Avião eu vou deixar. Não vamos entrar nessa seara aqui, mas ia toda semana para lá.
E a Energisa vem e dá um direcionamento muito claro, né? Ou seja, ela queria explorar a geração compartilhada, via como futuro isso, respeito muito, mas eu fui responsável por treinar e fazer um pipeline de venda EPCista naquela época para o Sol muito grande. Então, eu ainda fiquei mais 6 meses ali, finalzinho de 2019, comecinho de 2020, passei essa bagagem de conhecimento para o pessoal da Energisa, né? Era quando a gente tinha o filé mignon do mercado, que eu chamo. A gente tinha o B3 comercial, contas de R$20 mil, o cara era B3. Que loucura isso. Você falou, eu fiquei pensando. Com ICMS de 25% compensando na veia, né? Então, em Belo Horizonte, a gente teve casos de hotéis, de empresas de aluguel, com contas de R$20, R$22 mil, que a gente fechou compartilhada com esse cara, para você ter ideia. Sim, mesmo. Quanto dava para dar de... A gente chegou a dar um desconto de 25% na época. Imagina, lá. olha isso. Bastante, né? Bastante. Então, Que seria já praticamente o próprio ICMS. exatamente. E ainda tinha outros tinha... penduricalho. Exatamente. Então, assim, nessa época, o mercado ele não estava tão mexido e você tinha esse nicho do B3 comercial. Era água muito limpa, Era né? muito limpa. O B3 comercial era maravilhoso, a economia rasgava aí na veia. O B3 industrial um pouquinho menos, com o ICMS a 18, mas ainda muito bem trabalhável, e a gente ficava com a pulga atrás da orelha no B1, que é o residencial, porque o ICMS era de 30. Né? Isso tudo, Crispim, falando numa modalidade de compartilhada. Porque se você vai para um alto consumo remoto, aí o PIS e o COFINS, você pode também compensar ele. A gente está falando aí de mais ou menos 5%, 6%. Né? Então, isso tudo eu aprendi na USOL, com a USOL. Né? A gente tinha o Neto lá, que hoje trabalha com a Bárbara, a própria Babi, e o próprio Gustavo. A gente explorava muito modelagem de negócio, né? Onde dá viabilidade, onde não dá. Então, naquela época, o direcionamento, quando a Energisa compra ao Sol, foi muito nessa direção. Vamos seguir com compartilhada. Eu estava um pouco cansado dessa via sacra já, e tive a grata oportunidade, né, de conhecer e ter um contato telefônico do André, da minha saudosa EMGD. Empresa Mineira de Geração Distribuída, né, que era difícil a fonética, né? EMGD... Mas assim, eu tenho uma figurinha que é essa... EMGD, bom dia. Quem está falando é EMGD. EMGD não, EMGD. Né? Tudo junto, EMGD. Que é a Empresa Mineira de Geração Distribuída. E essa ideia é tão boa que parece minha, na ideia de uma empresa mineira de geração distribuída, mas realmente na ideia do marketing, claro, né? De marca e tal... precisava ser repensada. Se você quiser, você conhece essa história, mas se você quiser conhecer um pouco mais dessa história, o André, que ele está falando, também esteve aqui, André Mendonça, um dos fundadores da Bulb, hoje Bulb, né? E que aí vai o Cristiano para a EMGD. Você chegou a pegar a transição EMGD para a Bulb? Ou quanto... Então, na verdade, eu tive à frente da transição. Ah, é? A gente construiu o Canvas desde o zero lá, né? Mas quando eu vou para a EMGD, foi muito interessante o Dedé me chamar e conheci o Zé à época, né? E o fato de ser EMGD, empresa mineira, todo o conselho que participa lá hoje, ele é mineiro, né? Eu tive muito orgulho de poder responder para esse conselho com o André e com o Zé, que são pessoas do mais alto gabarito. Tenho um orgulho imenso disso. Mas para quem está nos assistindo, André Mendonça, que eu acabei de comentar, que esteve conosco aqui, assista o podcast do André, contando a história dele, da Bulb também. E quando o Cristiano está falando do Zé aqui, é José Francisco. Zé Francisco lá, que também, além de acionista, é o CFO. Né? Então, eu tive muito orgulho desses dois, de trabalhar com os dois, de virar à noite com eles. Né? Não estou aqui hoje, Crispim, à toa. Eu já queimei muita noite com o Gustavo virando noite, com o Walter, com todos os profissionais e as diversas pessoas, com o próprio Renato, que passaram e me apoiaram. Né? Eu fiz a minha parte, mas estou aqui graças a eles. Né? E não foi diferente com o André e com o Zé. Mas o desafio lá foi diferente. Lá, eles já tinham uma Corvina, uma usina de 5 mega de pé. Porém, eles tinham tentado comercializar a Corvina, ou as cotas da Corvina, pelo meio digital. Estava essa febre, né? E isso não deu muito certo. Então, o Cristiano aparece num momento em que eles já tinham tentado comercializar com o Yuri, da Sani Energia, um outro parceiraço, gente boa demais, e foi alavancado agora recentemente, a empresa dele fica lá em Fortaleza, excelente pessoa.
E chamaram o Cristiano e falaram assim, cara, a gente tem mais 36 pareceres de acesso aqui. GD zero custo de conexão, né? Isso me atiçou. Eu falei, eu não estou indo para alguém que não tem futuro, né? Quando eu vi o conselho da empresa também, mesma coisa, são pessoas extremamente sérias. Mas Corvina era uma pedrinha que estava ali pronta, e eles estavam com um problema de comercializar, né? Ou seja, eu tenho 5 mega de energia Que está pronto em GD, em GD pronto, e sendo tá ligado. drenado para a terra, né? Nossa, mãe, isso Complicado. deve, cada dia... Machucava. Nossa, cada dia de sol um sofrimento. Machucava. Né? E aí, assim, a gente não tinha escritório, não tinha nada. Então, fui para lá, gosto muito de fazer isso e sempre fiz, né? Na própria Alsol, quando eu abri a filial, alugamos uma sala, né? Compramos a mesa, compramos a cadeira. E vamos começar. E vamos começar. Lá, só que lá tinha data para começar e terminar. Lá, o desafio era, a gente precisa mostrar para a empresa que em 3 meses a gente consegue comercializar a Corvina, né? Então, fomos para a Corvina. Corvina está onde? Corvina está em Montes Claros. Tá, foi quando começou. Montes Claros, Sim. se não me engano, Montes Claros. Norte de Minas. Norte de Minas. Se não me engano, é Montes Claros. Fomos para lá, fizemos a conexão de Corvina, né? Estava numa fase final de TP e TC sendo instalado. Na época, eu chamei o André da ProRec, que hoje é o gestor de engenharia da BUB. André ajudou a gente a fazer a conexão lá. E o desafio tinha data para começar e terminar, porque o Zé e o André me deram 90 dias para comercializar a Corvina. E aí, essa experiência que eu tive na Alsol de conhecer as modelagens foi muito interessante, porque em 87 dias a gente tinha comercializado Corvina inteira, fazendo um BEI por PPA com a Atom, né, um BEI com um contrato de longo prazo, sublocando um BEI para um outro consórcio, e 3 megas a gente vendeu para o próprio consórcio nosso da EMGD, né? Foi difícil, Crispim, e foi muito interessante, porque entrou a Covid. Então... eu estou vendo aqui, você chega ali, março de 2020. A gente visitava cliente que não queria receber a gente e a gente de máscara, né? E nessa época, os meninos me apoiaram muito, o André e o Zé. Eu digo meninos porque eu sou mais velho que eles, né? Mas a gente falei, cara, a gente tem que inovar se a gente quer dar um passo à frente. Então, a gente criou a assinatura, a adesão, né, nessa época, com um link, né, de uma forma que a Câmara aceitava, quando a gente levava a adesão, né, eles aceitavam essa adesão sendo feita pelo link, assinando digitalmente. Eu pus vendedor na rua, fiz um mix, na verdade, né, a gente contratou uma equipe, treinou, né, sempre treinando para os vendedores terem propriedade, primeiro, para entender o que ele estava vendendo. E o segundo ponto é explicar para o cliente o que ele está comprando. E né? aí um ponto importante, e aí depois a gente viu uma discussão, né, Cristiano, recente agora, tudo, no próprio TCU e tudo, ou seja, também de explicar para o cliente final que, na verdade, ele está fazendo parte de uma cota, Exatamente, de uma compensação. De uma compensação, que ele tá alugando uma parte do equipamento. Isso. Porque isso faz toda a diferença, né? Toda a diferença. E aí você tem diferença entre consórcio de carro, moto, ou um consórcio que foi feito para aquele fim, né? Sim. As empresas questionavam, né? Mas eu sou solidário no momento que eu entro nesse consórcio, e se o consórcio quebrar, ou se eu tiver uma inadimplência. Então, todo esse arcabouço, eu sempre fiz questão de, primeiro, ser extremamente transparente com os clientes. Segundo, de que o meu vendedor, ou a minha equipe comercial, seja de back-office ou de front, tivesse propriedade, Crispim, do que ele está vendendo. Se você não entende, você não consegue explicar, sabe? Então, a gente conseguiu comercializar a Corvina, deu um fôlego muito grande na empresa, e aí, pegando o gancho da BUB que você falou, a gente viu a questão da fonética EMGD, os atendimentos por telefone começaram a se iniciar, né? E o EMGD começou a ficar complicado. Também muito orgulho, Crispim, de ter criado, cara, a primeira fatura. A gente, na época, estava assim, como é que nós vamos bilhetar o cliente? Vai ser uma fatura única? Vai ser a fatura da CEMIG mais a nossa? Pô, cara, a gente pegava Excel, eu exercitava isso e mandava para o Zé e para o André. E aí, está entendível? Você entendeu como é que está sendo feita a compensação? Se o nosso cliente receber isso, ele vai entender. Então, a gente criou ali, cara, a fatura da MMGD. Eu tenho ela ainda hoje, tenho um orgulho de a gente ter criado a fatura nossa e termos tomado a decisão se a gente ia fazer uma bilhetagem única ou se o cliente ia receber 2 faturas, né? E como é que é? E como é que tá? E a gente partiu para ter uma só.
sabe? Você Se sabe a ideia dizer se hoje ainda é dessa forma? eu sei dizer que tem empresas hoje que trabalham com uma só. Lá hoje eu não sei como está, eu acredito que esteja com uma só, porque a ideia... Que é um facilitador. É um facilitador, esse é o Eu ponto. fui cliente de compartilhada antes de ter minha própria usina, ali em 2020 também, e era isso, né? Eu recebia, estou aqui, nós estamos gravando aqui na Fontana Filmes em Campinas, no estúdio, e estava aqui, era a CPFL Paulista. E aí eu tinha o meu provedor, a época que, né, a Flora, que me faturava, e a CPFL. É chatinho, né? Você pode entrar, tem um aplicativo e tal, mas realmente você tem uma fatura só, é mais fácil. E o André, quando esteve aqui, ele fez uma observação que eu achei muito bacana, pertinente, que ele disse o seguinte, olha, esse era e é o maior diferencial da BUB. A plataforma da BUB, entender esse ciclo, esse processo, esse mecanismo, essa gestão, né, do cliente final que entra, do cliente final que sai, fazer essa transição sem você tendo eficiência, sem perder mesmo, né, energia, o dinheiro no caminho, é o que nos faz diferente. E você vê, né, só fechando essa fala, mas eu não me lembro preciso o número que o André deu aqui, mas eu acho que era mais de 70 megas, já você está falando de 5 megas de Corvina, a BUB hoje acho que vai mais de 70 megas. Eu acho que eles já estão por aí. Mas o que o André fala, ele tem razão, sabe? Porque, assim, nós apanhamos demais lá atrás. A gente fazia essa compensação na mão. Era no Excel, na mão, Crispim. E mês a mês, naquela época, eram 60 dias para você poder mudar o percentual, né? E a gente não queria deixar acumular muito crédito do cliente, então a gente tinha que fazer isso na mão. Era muito sofrido. E quanto mais cliente entrava, mais complicado ficava, né? A divisão ficava mais complicada. E nesse momento, a antiga MGD, e aí vem a história da BUB, tomou uma decisão de avançar e de escalar a operação. Realmente, da forma que a gente estava fazendo, não tinha como... Não dá para crescer. Não dá para crescer. Mas aí a fonética não era tão boa, a gente queria, então... redesenhar o nome, e aí a gente fez todo o processo de marca e acabou chegando no nome BUB. Eu entreguei esse nome para o conselho, para o André, para o Zé, sobre lâmpada em inglês, né, sobre alguns outros, e logo depois foi uma saída muito sofrida que eu tive de lá, porque eu deixei muito coração naquela empresa para ela funcionar tão rápido e tão bem em tão pouco tempo, né? Eu me dediquei muito também. Mas aí, ô Crispim, vem a parte agora atual da Canadian, sabe? E aí vem, se não me engano, dia 13 de abril, se não me engano. O LinkedIn não conta isso para a gente, mas o 13 de abril de 2021. Né? Isso aí. Foi o dia que eu comecei... Eu lembro dessa tua transição, eu lembro que você se manifestou, claro, né, onde a gente sempre se encontra ali nos LinkedIn da vida e tal e tudo. Foi um movimento, e para a Canadian, me lembro disso também, né, era um momento importante da Canadian, né? A Canadian tinha vivido um momento, e aí a leitura de quem está de fora, né, foi Canadian, né, a marca referência do solar e tudo, por conjunção de fatores, a época, né? E vivia um momento também de transição, ou seja, de questionamento, né? E agora, né? E aí fazem a contratação, foi contratada a peso de ouro, né? Não foi a peso de ouro, a experiência de ouro, né? Diz que era uma janela, igual negócio de futebol, tem uma janela de transferência. Ouro, né? Experiência de ouro, né? Mas essa história é muito interessante. Eu também, assim, passando pela BUB, além de agradecer aos meninos, a gente teve também uma equipe muito dedicada lá, que eu agradeço. A própria Rebeca também, que fez o marketing, fez um trabalho maravilhoso lá. Mas aí vem o Pedro Alves, que era da SMA. Sim. O Pedro aqui, ele tinha feito, exatamente, ele tinha feito essa transição na Canadian, né? Ele tinha acabado de entrar para a Canadian, assumido como GM lá, como General Manager, e o Pedro se deparou com uma situação onde a empresa tinha uma área chamada turnkey, né, de construção de usinas. A gente tinha 5 pessoas dessa área dentro da Canadian nesse momento, e 42 usinas vendidas, somavam em torno de 140 megas de usina, em todos os estágios que você pensar, Crispim. Tinha usina que estava com contrato assinado e não tinha iniciado,
até a usina que já estava conectada e estava com problema, né? Então, o Pedro se deparou com isso, e aí o convite que ele me fez foi assim, cara, eu tenho as melhores referências do mercado sul em termos de conhecimento de projeto, de obra, de liderar essa questão do EPCista, né? E ele me chama para lá com um desafio da gente embarcar nessa segunda onda da Canadian para vender mais, né? Então, vamos colocar projetos de pé aqui. E aí, Crispim, o que pouca gente sabe, mas hoje vai ficar sabendo aqui, com 3 dias de empresa, eu chamo o Pedro, a Lídia também, que era o nosso RH, e falou, olha, quero sair. Está dentro do período de experiência ainda. Ou seja, né, chegou na segunda, na quinta, falou assim, ó, gente, não vou, Sabe não. Quem estava no escritório quando eu entrei para a Caneja? Eu e a Lídia, não tinha mais ninguém, Covid pegando na alta. Todo mundo de home office. E eu com 42 usinas, foram 72 notificações que estavam numa mesa assim, de todo tipo que você pensar. Nossa, E eu não conseguia ter nem gente da empresa dentro do escritório. Ou seja, você falou isso com muita tranquilidade, inclusive. Não, eu cheguei lá e aí com 3 dias eu falei assim, cara, o problema aqui não é vender mais Turnkey neste momento. O problema é resolver o que foi vendido. Eu tinha, quando eu passei pela MGD e BUB, a área de engenharia lá foi estruturada pela Patrícia. Patrícia veio da Alsol também, era engenheira eletricista na Alsol, depois ela tinha assumido a área de OEM na Alsol, e quando eu fui para a BUB, para estruturar a engenharia da BUB, com a mesma escola que eu tive, eu convidei a Patrícia para a BUB, e ela foi para a BUB, estava trabalhando na BUB, à frente da engenharia da BUB, e nesse terceiro dia eu vi que o problema da Canadian não era comercial, o problema da Canadian era de engenharia, né? Então, ao mesmo tempo que eu chamo o Pedro para uma conversa, sou grato a ele por ter me dado essa oportunidade, e a Lígia. O Pedro, inclusive, ele saiu assim, né? Saiu do Brasil, né? Ele está em outras posições na Canadian fora, não é isso? O Pedro foi há pouco como vice-presidente da Canadian, né? Estava fora do Brasil. Caramba. E eu acredito que recentemente ele se desligou da Canadian, está voltando para o Brasil. Não é essa informação. Não sei se ele está voltando ou se ele vai permanecer fora, mas ele não esteja mais com a Canadian lá fora. Certo. Mas você estava contando que aí levou a Patrícia. Nesse terceiro dia que foi ícone para mim, eu tinha levado a Patrícia, convidei ela estava fazendo toda a parte de engenharia da BUB, né? E quando eu vi que o problema aqui não, eu chamei o Pedro, chamei a Lígia e falei, olha, aqui é engenharia, no primeiro momento. Se vocês quiserem que venda depois... Chamou o André e o Zé também para falar que você ia levar... Precisamos. Aí eu chamei, liguei para a Patrícia e falei assim, Patrícia, é o seguinte, estou pedindo para sair. Que isso? Cara, o problema aqui é outro. O buraco aqui é mais embaixo. Está muito complicado e eu preciso realmente de uma engenharia forte aqui para resolver o problema. E ela falou, você quer que vá amanhã? Cara, isso me tocou de uma forma muito, né? Ela se doou de uma forma dela vir resolver o problema para mim, pelo fato de eu ter falado que eu ia sair. Eu me lembro que eu liguei para o meu pai, né, que é engenheiro também, contei essa história para ele. Ele falou assim, filho, você vai ligar de novo para ela. Vai explicar de novo se você já explicou o problema. Né? A responsabilidade que você tem. Então eu liguei de novo para ela. Falei aqui, você não está entendendo. Tem uma pilha aqui com 72 notificações. Nós estamos no Covid, eu estou aqui no escritório, não tem mais ninguém. Ela falou, você quer que comece amanhã? Né? E assim foi. Convidei a Patrícia. Patrícia foi, saiu da BUB, foi para a Canadian e realmente deu um show de bola lá. A gente contratou mais de 36 pessoas num período de 20, 30 dias. Ela estruturou toda a área de projeto, toda a hora de... Levaram todo mundo. Área de projeto, toda a área de implementação, de segurança do trabalho, que eu me preocupo e me preocupava demais da conta. E aí foi um trabalho que o Pedro apoiou 100%. Pedro, ele assinou o cheque e deixou ele em branco na minha mão. Ele falou, cara, eu confio em você, faça o que tenha que ser feito. Chamamos o Thomas, que é o nosso vice-presidente, eu apresentei a exposição que tinha. Thomas também me deu uma carta branca, falou que confiava na decisão. E aí, Crispim, a gente foi fatiando as 42 usinas, né? Tudo que a gente via, que a gente tinha a menor condição de entregar, o compromisso com o cliente era entregar. Tudo que a gente viu que não havia condição de entregar, eu chamei o cliente para a mesa, e nós pagamos a penalidade contratual para entregar o contrato, né? Mas foi o maior desafio, vamos dizer, que a gente enfrentou ali. Por quê, Crispim? Foi uma época que você deve ter passado também, onde vários EPCistas
migraram para esse setor achando aquilo que a gente conversou há pouco, que construir uma obra de 5 mega, de 3 mega é algo simples, né? Então, assim, a gente teve que trocar EPCista 1, 2 vezes. Eu lembro de eu conversando com o Ricardo, da antiga GD Solar, né? Ricardo passou o mesmo problema com os EPCistas, né? Então, a gente teve que montar uma equipe de trabalho com um jurídico dedicado, com uma engenharia dedicada para conseguir passar e sobreviver esse momento, né? Terminamos com 1 ano e meio o phase-out dessa área. Então, com 1 ano e meio, Crispim, a gente entregou várias usinas, encerramos várias usinas e fizemos vários acordos, tá bom? Estamos falando aí de meados de 22, quase Isso, 23. Isso. Então, ali a gente precisava... Turbulento o momento, Turbulento. né, Foi o Cristiano? momento mais Porque difícil da minha vida. Foi o momento que eu fui posto à prova mentalmente. A vida foi elétrica, né? Foi Porque você muito falar para um cliente final que você está devolvendo O contrato. um contrato, tudo bem que tem lá as cláusulas e tal, mas todo mundo quer que o contrato seja feito, né? O cara não quer que você devolva, né? Mas a gente sempre pensava, Crispim, na responsabilidade de seguir com a contratação Aham. e de não ter como entregar. Então, assim, por mais que fosse uma notícia desagradável, Era melhor cessar naquele momento do que criar um problema posterior. Aí você me fez lembrar de um pensamento do Rodrigo Pedroso, da Pacto, que teve aqui também. A história do Rodrigo também é sensacional. Eu conheci o Rodrigo lá em 2015, numa jesuicidência, como ele fala. Ele diz que o avô dele, seu Geraldo, dizia o seguinte: é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. É isso aí. É isso aí. Mais ou menos isso. É mais ou menos assim, é melhor um fim horroroso, acaba com isso, do que um horror sem fim. Quer dizer, colocar isso e depois saber. Então fica aí a menção ao seu Geraldo, acho que está correto, o avô do Rodrigo que dizia isso. A Pacto, na minha saída da Sol, nos finalmente, quando a Energisa entra, eu me lembro, o Gustavo estava no Uruguai dando uma palestra, ele me liga, 10h30 da noite, fala assim, aqui, dá para você montar uma proposta para mim aí agora? Eu falei, dá, do quê? Não, nós vamos vender uma usina de 5 mega para Pacto. Eu estou decidindo que, em vez de vender para fulano, nós vamos vender para Pacto. Eu preciso que você faça toda a parte de proposta técnica comercial, porque amanhã, 8 horas, eu tenho que apresentar para Pacto. Isso 10 da noite. Isso 10, viramos até 4h30, 5 horas da manhã, né? Beleza. E as pessoas são assim... E o interessante é que você gosta dessas pessoas, né? Cara, eu gosto, porque assim, você tem 2 formas de olhar para isso. Né? Não, eu não posso perder a piada. Tem a pessoa que olha como sofrimento e fala, pô, eu tive que virar a madrugada trabalhando. E tem o outro que fala assim, cara... Bom, é uma bicho, oportunidade. eu consegui em 24 horas pôr uma proposta técnico-comercial que tinha 40, 50 folhas e que a consagração... Eu sou um vendedor nato. Amo vender, com transparência, com ética. Foi no dia seguinte, quando o Rodrigo manda o sócio dele da Pacto lá, e a gente fecha a assinatura da proposta e do contrato, cara. Né? E isso era fundamental, não sei, acho que o Gustavo não vai se importar de eu falar, mas isso era fundamental para o Gustavo, para o que ele havia prometido para o day after, para o dia seguinte, para a Energisa. E assim foi feito, tudo caminhou bem e funcionou e a gente tem história, hein? Tem história, né? Mas voltando então à Carnegie, a Patrícia lá fez um trabalho maravilhoso, o Pedro, eu só tenho gratidão ao Pedro, né, de ter me confiado isso. A minha caneta começou a pesar, Crispim. Eu assinava às vezes alguns cheques de 1 milhão, 1,5 milhão, 3 milhões, né? Isso em momento algum foi questionado. Depois a gente fez questão de contratar uma auditoria interna, onde todo o processo nosso foi auditado, arquivado, encontra-se gravado na empresa hoje para quem quiser checar. Vai estar lá porque é recente, né? É recente, e está lá pelos 5 anos, né? Mas a gente conseguiu com 1 ano e meio encerrar isso, né? Então a Carnegie foi para mim também, ali me recebeu de braços abertos e com uma autonomia muito grande. Fazendo o phase-out disso, Crispim, passei ali pela área dos módulos, né, na parte de venda direta também. Então, tive grandes nomes do meu lado, né? O Felipe, que hoje está na DH, né, trabalhou comigo diretamente, né? Aprendi muito com o Felipe, mas muito mesmo. Era da minha equipe comercial que vendia módulos, a gente fazia venda direta. Então, todos os grandes players do mercado que compravam direto da Carnegie, compravam comigo. Né? Na época, eu chamei o Carlão para vir compor minha equipe. Carlão, que era da Engie, né? Foi diretor na Engie, né? De uma época lá atrás, onde os grandes players do mercado não davam tanta atenção para as pessoas, né?
Mas eu acredito muito nisso, que o sucesso ele vem de você colocar as pessoas certas nos lugares certos, né? O Carlão, eu lembro muito também, sou muito grato a ele. Ele me recebeu numa Intersolar no stand da Engie. Eu era da Tecnometal. Me tratou da mesma forma que ele tratava um player grande. Isso, para mim, ficou gravado. Então, quando eu estava montando essa equipe de venda direta de módulo aqui, eu fiz questão de recorrer ao Carlão, chamei ele para trabalhar, ele veio. Né, eu costumo dizer que eu tinha a dupla ali, Bebeto e Romário. Felipe e Carlão jogavam muito bem. São dois excelentes pesos ali, muito bom. Cumprimos a nossa entrega com módulos e o Pedro volta para mim com mais um prêmio. Né? Ele fala, cara, agora eu preciso de uma ajuda sua. A gente tinha acabado de contratar um grande amigo meu também, que é o Alexandre Borim. Borim, ele ficou à frente da Frônios muito tempo. Eu não conhecia pessoalmente. E Borim... A gente vai estar citando ele aí. Borim agora com um desafio novo também, na Mara aí, né? Na Mara, com usinas grandes, né? Com kits grandes de solo, usinas grandes. O Borim tinha vindo para a Canadian, né? E eu achei que ele ia pegar essa cadeira, que era a cadeira dos inversores da Canadian. Né? A Canadian estava saindo de uma fase de terceirizar os inversores para uma fabricação própria de inversor, mas por um arranjo interno que o Pedro fez e que a gente decidiu, o Borim seguiu um outro caminho com módulos dentro da Canadian, e o Pedro pediu que eu assumisse essa parte dos inversores. Né? Também um desafio muito grande. E aí eu volto na minha escola, né, da gente ter do seu lado pessoas que você pode confiar e confiar muito. Então, voltei lá no Sol, com um vendedor que eu tinha treinado, que tinha trabalhado comigo, que tinha crescido. E, na verdade, você volta na Reenergiza. Volta na Reenergiza, né? Ele já não estava mais lá na Reenergiza, tinha ido para a Pacto, da Pacto tinha ido para outra empresa. Sim. E aí eu chamo o Vitor Sleiman, né, para compor a minha equipe de inversores. Aí eu chamo a Nicole, que esteve lá comigo na Tecnometal em 2013 e 2014, né, para compor minha equipe de inversores. Chamo a Carla também. E a gente monta uma equipe muito estruturada de inversores e que eu tenho muito orgulho. Carla, que era a SolarEdge. Isso. Carla me atendeu muito, época de Cordeiro Solar, na SolarEdge. Carlinha está lá hoje. Ela assumiu agora a venda de inversores aqui na Canadian. Com K e 2 Ls. Com K e 2 Ls, exatamente ela. E eu tenho um orgulho dessa equipe, porque a gente assumiu uma bronca grande e a gente foi reconhecido, Crispim, dentro da Canadian, nas 6 regionais mundiais, como a regional que mais performou na venda de inversores. Então, a gente terminou o ano passado sendo reconhecido como a regional da Canadian que mais performou a venda de inversores. O mérito não é meu, o mérito é da equipe, né? Mas é uma equipe muito forte. O Vitor tem uma disciplina comercial muito interessante, uma escola que é a minha, de transparência. A Carla veio, a Nicole veio com uma bagagem muito grande também. Então, tenho muito orgulho. E a gente chega hoje, no dia de hoje, eu entreguei essa parte dos inversores, então, no final do ano passado, e a Canadian agora, ela abre um novo leque para mim na parte de bateria, que é onde eu começo o meu trabalho hoje, montando uma equipe de alta performance. O pessoal não te dá sossego, né? Mas Crispim, eu vejo como um gift. Não, claro. E te falo isso assim, de coração aberto. Claro. Porque a primeira ação que eu fiz agora nesse Q1 está sendo estruturar a equipe. Então, a gente está montando uma equipe multidisciplinar e eu trago de volta também a Roberta, que teve na época do Turnkey lá atrás, que é uma excelente profissional na área de contratos. Né? O Vitor vem fazer a parte orçamentária, o Vitor foi orçamentista, foi supervisor de orçamentos, foi vendedor e foi supervisor de vendas. Nos encontramos, Vitor e eu, algumas vezes no mercado aí, na época. São pessoas assim, da minha extrema confiança, Crispim. Solar Prime aqui. Solar Prime passou aqui em também. Campinas, exatamente. Exato. Então, eu estou montando essa equipe agora, estou com alguns talentos lá também na área de vendas direto, como vendedores, e a Canadian está me dando a oportunidade, na área residencial e de C&I, de comercial e industrial, de trabalhar com BES. Então, a Canadian tem uma solução hoje residencial muito interessante e tem uma solução também muito interessante, C&I, comercial e industrial, que a gente já está comercializando, já está vendendo também. Eu tive conversando com o mercado, né, e sei já de empresas EPCistas que fizeram, inclusive, instalação e elogiando o BES de vocês, com 1 mega já de BES, pessoal
da Madai Energia, que fez recente, a Cássia me falou a respeito, e isso vai... A ideia, muito provavelmente, é que a gente está vendo aí, é que isso caminhe. E aí, nesse sentido até, Cristiano, a gente chegando na reta final aqui da nossa conversa, tem um amigo que sempre participa, e ele, quando ficou sabendo que você vinha, ele falou, não, eu quero perguntar um negócio para o Cristiano aí, que eu sei que ele tem essa coisa de, né, de estar sempre indo para um desafio novo, e aí você falou de BES, eu lembrei dele no nosso quadro aqui agora, Botando Pilha, lembrando que esse podcast é um patrocínio da TTS Energia e do Caputo Bastos e Serra Advocacia. Eu vou chamar aqui o meu amigo Zói. Zói, vem cá. Bateria, BES, armazenamento, Cristiano Piroli, o Zói quer te perguntar. Desafios no módulo, você teve desafios aí agora recente que você contou de inversores, mas e bateria? O Zói quer saber como é que você está vendo esse mercado? O que vai acontecer? Zói, eu não tenho a menor dúvida, Crispim, que o BES ele vai ser a segunda onda desse mercado nosso. Ele já está sendo, na verdade. A gente celebrou um contrato agora, semana retrasada, de um BES de 5 megas aqui também, 5 megawatt-hora aqui no Brasil. Nós já vendemos 9 equipamentos industriais de armazenamento aqui no Brasil. A gente está testando a parte de injeção, armazenamento durante o dia, injeção noturna. Eu não tenho a menor dúvida que a segunda onda, o solar continua, mas a segunda onda que a gente vai surfar é o BES. Te dou exemplos claros sobre isso. A gente já tem a modelagem financeira hoje para substituição do diesel. Isso eu trabalhava com o Gustavo na Alsol em 2018, Crispim. Hoje, a gente já tem uma modelagem financeira onde eu consigo, num prazo de 15 anos, para o produtor rural que utiliza diesel, uma economia de 55% no OPEX. Ontem, a gente estava fazendo uma reunião com um cliente do Equador. Sabe para quê? Camarão. O cara utiliza diesel para oxigenar a água do camarão. O nosso BES também vai entrar. Sem contar, você está falando de Equador, a gente que está rodando nessa América Latina, a gente sabe que o Equador está com 10, 12 horas de problema. Sem energia por conta da crise climática e tal. Imagina, quer dizer, não é mais uma questão de qual é a conta, é a questão de você ter energia, né? De você ter energia, sabe, Crispim? Então, assim, eu não tenho dúvida, no diesel aqui no Brasil, a gente tem provas cabais, e eu já tenho piloto rodando no diesel hoje aqui no Brasil, que a próxima onda é realmente o BES. Né? E eu enxergo aquele cenário que a gente conversou lá em 2015. Eu enxergo o BES hoje amadurecendo, então assim, as modelagens financeiras estão cada vez mais maduras, o mercado está se abrindo para isso, e o preço vem cada vez mais baixando. Então, assim, o que aconteceu em 2015 com o fotovoltaico, eu não tenho a menor dúvida que daqui para frente é o BES que vai absorver aí. E aí, você falou no Gustavo, o Gustavo me marcou muito no evento que a gente teve junto, numa palestra que ele fez, e que ele disse o seguinte: o armazenamento vai ser para o setor elétrico brasileiro o que o smartphone foi para as telecomunicações. É isso aí. Essa transição é muito impactante você pensar isso, né? Que vai mudar mesmo o jogo, né? A regra do jogo. Muito... Sabe, essa fala que o Gustavo colocou para você, tem uma outra fala do Dr. Luiz, que foi um dos fundadores, junto com o comendador do Grupo Algar, né? E o Dr. Luiz falava que, da mesma forma que todo mundo tinha um telefone, Crispim, que é o que você falou, todo mundo ia ter o sistema fotovoltaico em telhado, né? Para poder magnetizar como que isso ia crescer, e a gente viu isso na pele, né? Mas eu acho que o Gustavo está correto, de razão, assim, a gente começa já a fechar hoje, eu que estou à frente da área comercial da Canadian para sistemas de BES, a gente já está com os contratos assinados e implementando. Ou seja, eu estou voltando em 2015, quando eu comecei a fazer usinas de solo, eu estou fazendo isso no BES agora, na veia. Né? Então, o mercado está caminhando, não, o mercado já caminhou para isso, entendeu? E, Cristiano, e a gente ainda sem conseguir perceber os modelos de negócio, ou todos os modelos de negócio que vão surgir, né? Perfeito. A gente tem ideia de alguns, assim, mas assim, o que vai vir, porque a gente ainda não
É natural, né? natural. De toda a tecnologia, desenvolver, caramba, o que que vem por aí em função disso, dessa nova possibilidade, nova onda. Mas, Crispim, faz coisa uma reflexão comigo. Em 2015, quando se lançou a 687 e se padronizou 2, 3 tipos de modelo lá, que poderiam ser feitos, é o que está acontecendo hoje no BES. Assim, você tem uma legislação que ainda é muito rudimentar e muito pobre em o que se pode ou não pode, ou como pode, né? Então vai acontecer a mesma coisa, assim, a tecnologia vai caminhar, a implementação vai provocar esse movimento que a gente provocou lá atrás, quando se criou o primeiro EMUC, vai se criar agora. Foi em função disso, do de mercado. Um projeto, de um piloto que Exatamente. rodou. Opa, eu preciso achar solução legal. Esse ano, né, o mercado vai ter o leilão de reserva de capacidade, sistemas isolados também. Então, assim, eu não tenho dúvida, Crispim, que isso agora é a bola da vez já, é onde vai focar o mercado, até por uma questão de limitação física das nossas linhas de transmissão. E não só aqui, né, Cristiano? Quando a gente começa a olhar, você vai ter essa demanda também no Chile, que inclusive já está até mais avançado que a gente, porque o problema já é maior e anterior. O tronco do Chile é exatamente esse problema, que ele não consegue, né? Então, a parte centralizada, de armazenamento em larga escala lá, está bem mais avançada. Por conta da necessidade. República Dominicana também, porque é uma ilha. E tem muito fóssil. Panamá. Colômbia, que já aproveita que a onda é essa, já traz o tema novo. Argentina também tem problema de linhas de transmissão que são antigas, que a gente está olhando, estudando nesse mercado. Enfim, viu, Zói? Tem muito armazenamento aí para acontecer. Fica tranquilo. A próxima bola da vez nossa aí. Sem dúvida. Bom, meu amigo, pergunta final aqui do nosso papo. O nosso podcast dá para ser dividido em séries. Muito grande. Mas ficou bom, mas muita gente citada. Eu não sei, inclusive, o LinkedIn tem um limite de citação, mas a gente vai... Vamos mencionar todo mundo lá. Eu queria pedir desculpa, tá? Se eu não devidamente mencionei alguém aqui, eu queria que isso ficasse bem claro, eu peço desculpa, porque... É na hora, né? É na hora e... É um ao vivo gravado. É um ao vivo gravado, mas é um na hora, que assim, o pessoal tem que entender que eu só estou aonde eu estou devido às pessoas que caminharam comigo. Esse é o ponto fundamental. E todos somos assim, né? A história é essa. Mas falando de história e de momento elétrico, então, qual foi o momento mais elétrico da vida do Cristiano Piroli? Tem muitos, eu sei, mas tem muitos. Mas um momento que me marcou muito, muito, foi esse que eu te disse quando eu liguei para a Patrícia e eu estava realmente em desespero. A palavra correta. Eu de máscara, olhei para o Morumbi Tower ali, onde que é o escritório da sim. Olhei para o alto, eu lembro dessa cena, entrei dentro do escritório, não tinha ninguém. Com essas 72 notificações na mesa. E quando eu ligo para ela e ela fala, eu estou fechado com você. E, bora aí. Esse momento foi ícone para mim e hoje é minha esposa até. Você estava fechada mesmo? Fechou mesmo. Depois disso, eu acabei me separando da minha antiga esposa. A gente se conheceu melhor, eu e a Patrícia, e hoje a gente está casado. Legal. Eu devo muito a ela. Esse foi um momento muito marcante para mim. Muito bom, muito bom. E tinha, curiosidade agora, tinha a possibilidade de ligar de volta lá para o André da Bulb e falar, então... Já tem alguém no meu lugar? Então, lá do André, ele assumiu e fez um trabalho com maestria lá. Né? Sim. E foi o que ele falou, ele conseguiu escalar essa parte da operação ali, que é o grande boom deles ali. Eu bato palmas para o André também, que é um excelente profissional. Muito bem, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu demais a conversa. Eu queria agradecer aqui a nossa equipe de produção e filmagem, que está sempre conosco, o pessoal da Fontana Filmes aqui no estúdio em Campinas. Agradecer também a parceria forte de marketing, a agência de marketing que o Duve tem, que é a Go and Grow, lá da capital do litoral de Minas, de Juiz de Fora, uma agência sensacional. Mas, principalmente nessa jornada nova, agradecer em quem está apostando nisso, nos ajudando a fazer com que isso aconteça. Agradecer aos meus patrocinadores, TTS Energia, uma empresa dedicada, séria, a isso que a gente falou agora, né? Projetos GPC, sabe o que faz. Você falou de 300K no telhado, TTS fez... Parceira nossa em BES, viu? Parceira nossa então em BES também. Você está em boas mãos. TTS fez 5,8 de telhado, 5,8 mega de telhado. Vocês têm que saber o que está fazendo. Então, TTS Energia, QR Code aí na tela. E agradecer também ao meu amigo
Wagner, que foi Abrad, diretor jurídico da Abrad e que hoje é sócio na Caputo, Bastos e Serra Advocacia, com sede em Brasília. Wagner, obrigado. Caputo, Bastos e Serra Advogados, muito obrigado também por estar conosco nessa empreitada. Cristiano, valeu. Muito obrigado, Crispim. Muito bom. Eu que agradeço. Nos vemos. Valeu, gente.